Boa noite. Programa Centros, desta semana vamos falar sobre o Dia do Professor e também o PIBID Univates, logo após a abertura do programa. Então, o nosso tema de hoje é o Dia do Professor e especificamente também, ou em conjunto, com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID. Para conversar sobre esses dois temas, conosco aqui a professora Alessandra Brode, que é coordenadora do subprojeto de Educação Física do PIBID Univates, a Mariane Malman, que é supervisora do subprojeto interdisciplinar com foco no ensino fundamental do PIBID Univates e é professora da escola parceira, a Porto Novo. Isso mesmo. Isso, né? A Cristiane Schneider, que é egressa do PIBID Univates no subprojeto tanto de História e no subprojeto interdisciplinar também. E é professora de História. E a Vera Malman, que é egressa aqui do PIBID Univates no subprojeto Pedagogia e atualmente professora de Pedagogia. Muito bem, vamos lá. São dois temas que se cruzam, né, que se interligam, mas vamos começar com a questão da docência. Estamos aí, nosso programa vai ao ar justamente uma semana antes do Dia do Professor e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que é ser docente. Professora Alessandra. Hoje nós estávamos até um pouquinho antes tentando pensar um pouquinho e refletir sobre essa questão do que é ser professor. Hoje em dia, nós estamos assim num período assim, vamos dizer, bem complicado do contexto social. E isso reflete, óbvio, no professor. Certo. Porque ser professor hoje tem que ter uma vontade muito grande, uma paixão grande para conseguir dar conta dessa situação toda que está hoje dentro da escola. Eu vejo assim muito a escola, ela perdeu um pouquinho aquele status de importância e relevo dentro da sociedade, até assim a questão o ser professor. Antigamente o professor era quase que o chefe comunitário que tinha nas escolas comunitárias, né? Era a autoridade. Sim, tinha uma relevância social. Uma né? relevância muito grande. E hoje tu não vê mais essa questão em relação ao professor. Ele perdeu um pouco esse status de ser uma autoridade. Por um lado, é bom, porque não vejo o professor como tem que ser alguém autoritário, ou ser uma autoridade. Ele tem que conseguir educar. Só que essa questão de educação precisa muito forte desenvolver uma competência de docência, de conseguir trabalhar com a diversidade das culturas que vêm de cada aluno. Principalmente com a questão da vivência e convivência. Eu trabalho muito, a partir da educação física, com essa questão de cooperação, de sociedade que consegue viver e conviver de uma forma boa. E eu vejo que isso seria um foco que o professor, para não ter tanto trabalho, no sentido de que eu consigo me dar bem e fazer uma boa convivência entre os alunos dentro da minha sala de aula, a educação iria fluir melhor. É uma perspectiva que eu tenho em relação à docência. Eu acho que vejo como um caminho, né? A importância de aprender a viver e conviver de uma forma boa, ética, justa, com valores de cidadania, realmente. Não obrigatoriamente entrando nas questões mais funcionais, nem nas questões salariais, mas podemos dizer que ser professor ainda é uma certa missão, é encontrar um caminho de vida, mas que cada vez mais é mais complicado agregar todos os desafios que estão inerentes à profissão. Com certeza, porque quem antes chegava para o professor? Que criança que chegava na escola? Aquela criança que vem de uma família estruturada. Como é que são as famílias hoje? Qual é a estrutura que se tem familiar? Daí tu já vê como é que está chegando a criança na escola. O contexto social, a mudança de contexto de quem é família
já, e qual é o papel da família na questão da educação, reflete no tipo de criança que vai entrar dentro da escola. Já no momento que, às vezes, os pais não conseguem educar seu filho e colocam, ó, a escola tem que dar um jeito, eu em casa não consegui. Às vezes eles até chegam e nos dizem assim, tenta fazer alguma coisa. Os pais. Eu não sei mais o que fazer. Eu acho que isso é uma coisa assim que surge cada vez mais. E antes nós estávamos também comentando, a gente tem um desafio diário. Todos os dias uma história nova, um novo desafio. A gente chega em casa cansada, às vezes pensa assim, eu não sei se eu vou ir amanhã para a escola, porque hoje foi complicado. Mas esse desafio, e aí é importante salientar isso, tu falavas da questão do relacionamento, né, da troca, da convivência. Hoje, ser professor não é simplesmente conhecer um conteúdo, tentar despertar o interesse sobre esse conteúdo, sobretudo é criar relações e estabelecer uma certa troca. Uma interação, uma troca com o aluno. Eu acho que isso é um desafio muito grande. E a partir do momento que a gente consegue lidar com o aluno, ele nos conhece, nós os conhecemos, às vezes as situações se tornam muito positivas. Isso eu acho que é uma coisa bem interessante, bem válida. E é nessas pequenas coisas, nessas pequenas conquistas que eu acho que nós, como professores, nos realizamos. Então, nos faz muito bem, né? Quando alguém diz assim, tu te lembra de tal aluno? Sim, ele foi meu aluno. Ele está fazendo, ou está trabalhando em tal lugar. Aí a gente pensa, eu fui prof dele. Né? Então, eu acho que são essas pequenas coisas que, como nós, professores, nos movem, para que a gente levante no outro dia e dê conta do recado. É esse desafio que se renova a cada dia e a esperança, a busca de resultados, e quando esse resultado acontece, é que te satisfaz. É isso que tu estava falando. Então, quando tu encontra um aluno e esse aluno está bem, né? E aí tu... Mas sempre é um resultado de longo prazo, né? No caso da docência. E a gente está nessa sequência e sempre se desafiando cada dia, e é um novo planejamento, é uma nova situação, e quando esse resultado chega de forma positiva, é muito gratificante. Eu estou sentindo isso agora porque... Eu sou uma professora novinha, né? Eu me formei agora há pouco tempo, então eu estou sentindo só coisas boas. Para mim é um prazer, independente do que a gente encontra, dessa dificuldade. É gratificante, é muito bom. Mas tem esse outro lado. A realidade, vamos lá, para quem já é professor há mais tempo, a realidade social, a questão do enfrentamento, do embate, de uma certa falta de um empenho, de uma troca mais construtiva, isso tem dificultado a atividade da docência? Sim, isso impacta bastante. A sala de aula hoje é um ambiente mais inquieto, mais complicado, porque a sala de aula, de certa forma, ela vai refletir o que acontece na sociedade, né? Então, a gente tem ali vários estilos de vida, vários valores diferentes, e eles têm que conviver ali dentro, e a gente está ali junto. Então, assim... É um desafio, realmente, assim, todos os dias a gente tem uma luta. A gente conseguiu vencer hoje, que bom. Não deu, a gente vai dar um jeito. E eu acho que a troca também entre os professores é muito importante. Porque às vezes tem um professor que percebeu alguma coisa diferente naquela turma, que auxilia para que o convívio se torne melhor. Isso eu acho que é muito importante. A troca entre os professores, de ideias, de sugestões, de planejamento, isso é muito válido. Vera, um pouquinho teu olhar aí como pedagoga, que eu acho que é justamente esse foco, né? Eu estava observando, assim, eu fui lembrando que a colega estava falando, então, a questão dos valores, né, que a gente vê muito na educação infantil na qual eu atuo, né? Então, essa questão de cativar a criança para ela ter a segurança no adulto, para estar compartilhando essa aprendizagem.
porque nada mais importante ter essa segurança com o adulto para ir conquistando esse processo de aprendizagem. Então, ela vai ter, adquirindo essa confiança, tu vai cativar a criança e a partir disso ela vai se desenvolvendo. Então, quando depois tu vê os resultados, educação infantil, tu vê o resultado bem depois, né? Então, é muito gratificante. Então, tu vai vendo, depois eu fiz parte desses valores. Agiu dessa maneira, porque lá, aquela a gente falou várias vezes, mas valeu a pena. Agora está sendo em prática, né? Sim. E a questão dos pais, assim, eu acho que antigamente ficava muito assim, o professor como autoritário. Né? E agora, assim, essa questão de o compartilhamento, assim, das funções da família mais presente na escola. Então, muitas coisas estão sendo se perdidas porque, eu não consigo, a escola resolve. Certo. Mas a escola convida a família a participar. Então, é uma questão de divisões, mas ao mesmo tempo de ajuda, de auxiliar uma outra. A escola precisa da família como a família precisa da escola. Claro. Então, é uma troca também, né? Perfeito. Acho que é importante essa tua observação também para a gente não estereotipar de que está tudo péssimo, o mundo melhor era antigamente. Bem posto pela professora Alessandra, o professor não tem que ser mais a autoridade inquestionável e a família também não é a culpada de tudo se não houver uma boa relação de troca entre família, escola, aluno. Quer dizer, isso é um processo que cada vez se constrói e é um processo cada vez mais complexo, né? Mas o professor ele precisa, de alguma maneira, dominar tudo isso e talvez essa transição é que a gente tenha que perceber, né? Com isso, nós estamos fechando o nosso primeiro bloco, é muito rápido a coisa aqui, e no próximo bloco, vamos explicar um pouquinho o que é o PIBID para depois a gente juntar essas duas áreas. Tá? Já voltamos, vamos ao nosso intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre o Dia do Professor e também do PIBID Univates, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Conosco aqui a professora Alessandra Brod, que é coordenadora do subprojeto de Educação Física do PIBID Univates, professora Mariane Malman, que é supervisora do subprojeto interdisciplinar com foco no ensino fundamental do PIBID Univates e professora da Escola Porto Novo, né? E também a Cristiane Schneider, egressa do PIBID Univates, subprojeto História e Interdisciplinar e professora de História hoje. E a Vera Malman, egressa do PIBID Univates, o projeto Pedagogia e professora de Pedagogia. Vamos lá, professora Alessandra, por favor, nos ajude a entender um pouquinho o contexto do PIBID e toda a sua importância e a sua relação com a questão da docência. Ok. Bom, o Programa de Iniciação à Docência é uma parceria entre a universidade e as escolas e a CAPES. É um programa financiado pela CAPES. E essa relação é para buscar um pouquinho mais dentro da formação do ser professor com a realidade local. Então, o PIBID, ele acontece no Brasil todo, não só aqui na Univates. Certo. Nós temos 8 subprojetos, que são todas as nossas licenciaturas e mais o interdisciplinar, que abarca mais licenciaturas que atuam, os bolsistas principalmente, oriundos de vários cursos. Então, qual é a relação nossa? O que nós fazemos? Cada subprojeto possui 1 a 2 escolas parceiras, onde em cada escola nós temos de 10 a 11 bolsistas, 12 bolsistas em cada escola, e alguns até com 5, quando se subdivide em 2 escolas, estão com 5 bolsistas, 6 bolsistas. Lá, os bolsistas vão observar a realidade da escola, conhecer, ver qual é a sua área de atuação, pensar o que nós vamos fazer de diferente, ou o que nós vamos querer aprender junto com, né, que são os nossos supervisores também, que estão lá dentro da escola nos dando apoio. E eles vão estabelecer metas e ações, o que vai ser desenvolvido no decorrer de cada semestre. E eles começam, então, a atuar, fazer planejamentos, fazer intervenções, experimentar também, não só intervenções, mas experimentações. Vão refletir, vão discutir, vão estudar também, especificamente. E a gente tem percebido que essa questão de pensar, estudar, avaliar, analisar, escrever sobre, tem auxiliado muito na formação dos nossos professores.
a gente percebe que os bolsistas, eles vão aos pouquinhos evoluindo, tanto na sua escrita, como na sua forma de ser professor, dentro da docência. Então, eles vão experimentando no decorrer do processo essa questão da docência, das dificuldades que vão acontecer no dia a dia, se deparando com os problemas da escola, mas não só os problemas, também como as questões boas. Conseguir fazer com que eles se apropriem e sintam-se alegres e felizes de participar de uma atividade diferente, de uma proposta diferenciada. Então, um pouquinho o PIBID trabalha nesse sentido, de tentar, né, desenvolver o gosto pela docência. Perfeito. Quer dizer, praticamente todo aquele contexto que nós falamos no bloco anterior é a ambientação que o PIBID tenta trazer para os professores, para que ele não fique restrito à questão da sua formação técnica ou acadêmica, né? Dentro da sua área de foco, mas também se preparar para o contexto que ele vai enfrentar. Com certeza, porque principalmente quando um dos nossos, relatar só um caso de uma PIBIdiana, uma ex-PIBID, uma egressa, né? Eu sou supervisora de estágio supervisionado no curso de Educação Física e eu cheguei numa escola para supervisionar um aluno e estava uma egressa do PIBID. E ela estava lá e ela, oi, prof, que bom que eu estou com o estagiário teu agora, olha que legal. Eu disse, que joia. Como é que foi? Como é que entrou aqui na escola? Prof, eu sou a terceira que assumiu do concurso público. Ninguém aguentou mais de um mês e eu aqui estou feliz. Assumi a escola. Tem dificuldade? Tem, mas eu dominei com uma maior tranquilidade. Né? Consegui superar todas as dificuldades de relação com as crianças e estou conseguindo desenvolver um trabalho ótimo. E ela era a terceira do concurso. 2 passaram e não assumiram. Então, tem essa questão que o PIBID, ele auxilia muito forte nessa preparação, nesse enfrentamento ao novo, nessa adaptação do professor à nova realidade da escola onde ele vai assumir. Então, essa é um ganho para os alunos que estão participando do PIBID que não tem preço. Claro. Um pouquinho do relato de vocês duas, a Cristiane e a Vera, que já participaram do PIBID. Como é que foi essa preparação? Como é que vocês se sentiram? Válida? Ajudou realmente? É desafiador? Como é que foi? Sim, para mim o PIBID ele foi definitivo na minha decisão. Tá? Participar do PIBID é aquele a teoria e a prática no cotidiano, a teoria que tu tens na academia e a prática que tu vivencia dentro de uma escola. Então é aquele teu dia a dia como bolsista, teorizando e praticando. E isso é o que me transformou na professora que eu sou hoje. A segurança de entrar dentro de uma sala de aula, de estar segura do que escolhi, né? Isso é o PIBID. Certo. Vera, um pouquinho. Para mim, eu sempre falo que a minha formação tem um bônus, que o bônus para mim é o PIBID. Porque a minha faculdade, então, eu fiz em 5 anos e meio e 4 anos e 3 meses eu fui bolsista do PIBID. Então, durante a minha graduação, a gente tem muita questão, conhecimento com teorias e tudo mais. O PIBID é bem isso. Tu tá estudando a teoria de noite, na academia aqui, e durante o dia tu vai à escola, tu vai pro chão da escola, tu participa de reunião pedagógica, conselho de classe, tu vai vendo o dia a dia dos alunos também, tu tem esse convívio com eles e essas trocas. Durante o PIBID, para mim, eu pude descobrir uma nova paixão. Uma coisa que já estava guardada dentro de mim, depois fui crescendo, amadurecendo, e quando eu cheguei aqui no PIBID, eu redescobri que foram as artes. Então, foi nessa questão de estar experimentando, vivenciando coisas diferentes, que surgiu de novo a arte. A arte, para mim, se transformou no meu trabalho de conclusão, que eu fui envolvendo, então, todas as minhas experiências do PIBID no trabalho de conclusão, e assim, agora, vou continuar, então, com essa questão, né, da arte numa pós ou num mestrado. E o que eu quero trazer, assim, o PIBID, ele não é aquela coisa assim, eu vou ficar com medo, porque tu tá aprendendo com as crianças, com os professores da escola, é sempre aquela troca que tem, é sempre é um ciclo, parece, é tão natural. E na minha graduação, então, a pedagogia, muitos pensam que é apenas educação infantil, mas a gente tem estágio com o ensino médio. Então, esse era pavorizante, ficou lá pro final. Mas quando eu fui
para fazer o estágio de ensino médio, eu tive 1 ano e meio de PIBID com o ensino médio, com o 2º ano do ensino médio. Para mim foi super tranquilo. Foi uma coisa tão natural e é essa segurança que a colega trouxe. É assim, tu vai trabalhando, tu vai desenvolvendo com eles, que acaba sendo uma coisa muito natural para ti. Certo. Um pouquinho do teu olhar, Mariane, tu tá dentro da escola e tu recebe esse pessoal para ajudar eles a funcionarem, a se integrarem no desafio da escola. É bom para a escola? É legal ou há resistências? Como é que funciona isso por parte dos outros professores ou do contexto da escola? Eu penso assim, a nossa escola Porto Novo, ela já queria fazer parte do PIBID há algum tempo. E conseguimos nos tornar escola parceira no ano passado. Então, isso deixou a escola muito feliz. E os bolsistas, eles tiveram uma recepção muito boa por parte da direção, da coordenação e dos professores. Porque nós sabemos que o PIBID, um dos objetivos é trazer novas ideias, trabalhos diferenciados. E eu sinto que nós, como professores, a gente precisa desse ânimo novo que eles trazem. Nós temos a experiência e eles vêm com as ideias novas, ideias arrojadas, e isso nos faz bem. E ainda mais quando essas ideias funcionam. Então, primeiro, de certa forma, nós somos avaliados, né? Sim. E aí, as atividades que são realizadas e dão certo, a gente fica muito feliz, mas os professores também pensam assim, deu certo, então eu posso investir. Então, os professores acabam muitas vezes comprando as nossas ideias porque eles veem que dá certo. E eu acho que o que é muito importante é que a gente volta a estudar, a ler, a debater, uma coisa que o professor às vezes vai perdendo um pouquinho. Sim. Até porque ele entra no ritmo burocrático e, né, da gestão, da administração do dia a dia, do volume, da rotina. Eu acho que eu, como supervisora, eu não sei se eu consigo ensinar tanto quanto eu estou aprendendo. Então, a gente volta à rotina da universidade, que ficou um pouquinho para trás e que é muito importante. Então, a gente estuda junto, troca junto, aprende junto, às vezes não dá certo, mas é uma coisa coletiva. Alessandra, esse é um desafio interessante, né? Não é só uma questão de como melhorar a formação do docente, mas também de como entrar no processo de qualificação das escolas. Quer dizer, é o verdadeiro conceito de formação continuada que vai para todo mundo, né? Sim, é a troca com a escola, né? Eu acho que a escola tem muito a nos mostrar e a nos auxiliar nessa formação e essa, eu digo, talvez é um oxigênio que a gente injeta na escola, né, de ânimo, de puxa, né? É um sangue novo. É um sangue novo, que vai renovar um pouquinho. E claro, essa questão de ter um espaço para tu conseguir sentar e fazer reflexão, né? Ser professor pesquisador, ser professor que reflete a sua prática pedagógica. Isso aí o PIBID nos permite. O que no dia a dia, como tu disse, às vezes acaba entrando naquela rotina e às vezes não dá certo dentro do grupo de professores conseguir discutir dessa forma. Sim. E também nunca foi pensado em fazer assim dentro da escola. Sim. Talvez o PIBID na sequência consiga trazer um pouquinho dessa prática dentro do grupo escolar também, até pelo projeto interdisciplinar, que busca geralmente fazer essa reflexão com várias áreas. Né? Perfeito. Fechamos nosso segundo bloco, já voltamos, acho que agora sim a gente está em condições de costurar o primeiro, docência, com o segundo, PIBID. Já voltamos após o intervalo. Programa Centros, com o nosso tema de hoje, professor, a docência e o PIBID especificamente como um programa de incentivo ao docente, né, a formação do docente. Professora Alessandra, nós falamos no bloco anterior sobre escolas que entram e saem, passam a ser parceiras. Como é que é o critério de seleção, de acesso às escolas serem parceiras desses programas e dos próprios alunos entrarem no programa? Bom, a cada 2 anos, então, tem um edital
que a gente abre, a gente também encaminha o projeto para ser aprovado pela CAPES. Nós ficamos em 18º a nível do Brasil, bem avaliados, bem colocados, são mais de 70 universidades. E quando a gente vai pensar, bom, em que escolas vamos atuar? Nós vamos buscando, por questões de proximidade e conseguir ter um acesso fácil para os bolsistas conseguirem ir. Tem a questão do que a gente olha do IDEB, o que se diz, sim. né? O IDEB, que é a nota. Nós buscamos IDEBs altos para ver os bons exemplos e IDEBs baixos para tentar fazer subir, qualificar. Então, são 2 critérios que se coloca na escolha. E outra é tem professor da área lá disponível que queira assumir, porque às vezes a gente pode chegar numa escola e oferecer a proposta, falar da proposta, e daqui a pouco os professores lá, não, nós não queremos. Certo. Aconteceu já, né? Então, outra questão também é que às vezes nós temos uma lista, várias escolas mandam, olha, eu tenho interesse, e a gente começa a olhar e começa a ir buscar, então, as escolas que a gente vai conseguir firmar essa parceria. Certo. Apresentar realmente quais são todas as questões que o professor vai ter que se envolver e a escola também, né? Que é uma parceria. Então, a escola, ela acessa todas as áreas ou ela pode ter a troca só com a área de educação física, só com a área de história, só com a área de pedagogia? Como é que é isso dentro da escola? É o programa completo ou pode-se trabalhar por partes? Por partes. Algumas escolas têm mais de um subprojeto. Certo. Nós até tentamos variar bastante, não colocar muitos subprojetos numa mesma escola, até pela questão da procura de vários quererem também. Então, tudo depende do contexto na hora da escolha e nós conseguirmos fechar. Porque às vezes acontece, nós temos que fechar ali em janeiro e fevereiro, ou final de dezembro. E daí, às vezes, é aquela correria, já estão as escolas tudo fechando, e daí... E esse processo, então, ele se repete a cada 2 anos? A cada 2 anos, E os bolsistas, os alunos da Univates, eles têm que se inscrever. Nós temos o site, que é o blog, www.univates.br/pibid, onde a gente apresenta as nossas notícias, e bem ali no cantinho direito tem edital permanente. Certo. O aluno entra no edital, vê toda a documentação necessária e se inscreve. Tendo vaga, ele já entra direto. Mas não fica muito tempo numa lista de espera. Nós hoje precisamos muito do que os alunos da licenciatura, de todas as licenciaturas, se engajem. Porque nós temos subprojetos que ainda precisam ser contemplados em uma outra vaga. Né? Porque tem o interdisciplinar, que ele abarca todas as áreas, né? Então, nós temos ainda vagas. E os alunos vão ali, olham os documentos, encaminham no atendimento ao aluno, num envelope lacrado e fechado, e pronto, né? É bem um processo fácil, tranquilo. E, claro, às vezes eles... não digo que nunca tenha fila de espera, às vezes tem. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, ultimamente, a gente está necessitando que mais alunos se inscrevam para a gente poder, né, preencher algumas vagas que ainda temos. Claro. A gente tem 160 bolsistas no momento atual. Pois não. Não, eu ia só comentar ali, antes tu falaste de mais disciplinas dentro de uma própria escola. Eu acho que é isso que o interdisciplinar proporcionou. É saída de mais alunos de diversos cursos para uma escola só. E eu tive essa possibilidade de participar. Então, primeiro, eu estava no subprojeto História e por motivo de horário, eu tive que migrar para o interdisciplinar. Primeiro, foi algo assim que me bateu chocante, porque como eu vou trabalhar em algo que eu não conheço? Mas, enfim, durante toda essa minha participação, agora eu carrego a interdisciplinaridade junto comigo para dentro da sala de aula. Não tem como mais ficar sem ser interdisciplinar. O ideal é que todos tivessem essa oportunidade, trabalhar o seu foco e também o interdisciplinar. Exatamente. O interdisciplinar acontece a troca entre as disciplinas, a troca entre os alunos, entre os bolsistas, a troca entre os professores. Então, é perfeito, é perfeito.
E antes a gente estava falando que a gente está esquecendo de mencionar, vale ressaltar, a recepção dos alunos quando o PIBID chega na escola. Sabe, eu sempre tive essa recepção, sabe? Que bom, hoje vai ter PIBID na escola. Então eles esperam. É um momento diferente. Exatamente, eles esperam pela nossa intervenção. Por que isso, professora? Porque são aulas diferentes. É sair da rotina. É sair da rotina, é uma prática diferente, uma prática nova, ideias renovadoras que a gente tem com o PIBID. Sim. E essa questão do interdisciplinar, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo interdisciplinar. Eu acho que não poderia existir aula que não fosse interdisciplinar. E é muito legal porque tu vê, eu tenho bolsistas de pedagogia, de educação física, de letras, português e inglês, português e espanhol, e ainda tenho colombianas, que também fazem parte do subprojeto. Então, é uma mescla, são ideias tão variadas que a gente tenta juntar e a coisa dá certo. Isso eu acho assim maravilhoso e eu percebo que as escolas compram essas ideias. No início elas avaliam para ver se dá certo. Deu certo, então nós vamos apostar também. E eu acho que é isso que faz o maravilhoso. E essa mescla que tem esses diferentes é que dá aquele tempero diferente isso também. Mesmo. É o especial para os alunos. E muitas vezes, assim, essas propostas que é elaboradas pelos bolsistas têm a colaboração dos alunos da escola. Então, muitas vezes o aluno está lá recebendo conteúdo, e quando o PIBID vai para a escola, eles podem falar também. Então, isso vai agregando também a nossa prática como bolsista, como supervisora, como coordenadora, e vai mesclando ainda mais, envolvendo, e tem essa recepção e eu tão acho, calorosa. E eu acho que é muito importante também, assim, ó, porque eu saio da minha zona de conforto. Eu sou da área de história, e surgiu alguma coisa da área das exatas. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que correr atrás, eu vou precisar pedir ajuda dos professores. E os nossos projetos interdisciplinares, eles sempre partem de perguntas, de dúvidas dos alunos. E é a partir dali que a gente pega o fio da meada e tenta fazer um projeto legal. Eu acho que é isso que também faz a diferença. Professora Alessandra, com que frequência acontecem essas visitas? Quer dizer, essa expectativa do PIBID, ela é semanal, é quinzenal? Como é que é? Cada subprojeto se organiza de uma forma diferente, mas assim... o mais comum é estar toda semana na escola. Sim. Nós temos 8 horas semanais que nós temos que desenvolver. 4 horas é na Univates, com estudo, planejamento, análise, discussão, reflexão. Certo. Quer dizer, tudo aquilo que se vive se traz para compartilhar no grupo. Isso. E 4 horas, então, vamos para a escola. Né? Pode acontecer de não todas as semanas, mas geralmente quando começam as atividades, o pessoal se organiza, quando começa eles vão toda semana. No semestre todo. Então, como cada um faz um cronograma, vamos até final de novembro, início de dezembro, mais ou menos, o pessoal está se organizando para fazer o encerramento. Né? Certo. Porque... todas as nossas ações, todas as nossas atividades, a gente tem que sempre ter um início, meio e fim dentro da escola. E eu sou uma que faço bastante assim, com os meus alunos agora terminou, mas não terminou ainda. Vamos escrever, vamos tentar publicar algum artigo, vamos escrever. Nós fizemos já um livro do PIBID aqui da instituição, de todos os subprojetos, que foi ano passado que ele foi publicado, e isso é interessante, porque assim, tu junta os artigos das produções realizadas nos semestres pelos subprojetos. Então foi bem legal, bem interessante. Eu vou sair do PIBID, eu já tenho uma publicação de um livro, né, uma participação numa publicação de um livro, um artigo publicado em uma revista. Então, o PIBID permite também dar consistência no currículo de cada estudante, porque a gente sabe que o mestrado, a seleção de mestrado, é critério de seleção. Então, nesse sentido, os alunos que se envolvem com isso, eles já têm, então, um currículo muito mais consistente. Claro.
Pois não. A participação em eventos também, Sim. porque ano passado a gente participou da Enalic em Natal, então a possibilidade de um evento a nível nacional, a participação nisso só vem agregar. Sim. Né, a toda essa segurança e profissionalismo que aparece Na participação dentro de uma sala de aula. Assim como os alunos têm 4 horas então de discussão nos seus grupos, aqui dentro, como é que a escola também discute? Como é que a escola troca, analisa? Há algum momento em que os professores lá da escola também fazem as suas conversas, as suas percepções sobre o que é que o PIBID está levando, o que vai ser adotado ou não? Sim, principalmente agora nesse semestre, nós estamos com um projeto sobre o livro Moby Dick e nós planejamos, o nosso dia de planejamento na Univates é na sexta, e ali a gente estuda, pesquisa, pensa, e aí nas quartas-feiras nós temos a reunião de professores na escola. E aí eu trago para os professores aquilo que nós, PIBIdianos, pensamos, e elas vão colaborando com ideias, com sugestões, o que eu posso fazer, o que talvez a outra professora possa auxiliar. E eu acho que é essa troca ali que faz com que as coisas deem certo. Quer dizer, o PIBID também não leva a coisa pronta, ele sugere e isso é discutido e até porque nós também precisamos dos professores da escola, não é mais o nosso grupo, é a escola em si. Ótimo. Fechamos o nosso terceiro bloco, já voltamos para o último para que a gente retome alguns elementos da docência. Logo após o intervalo. Muito bem, nosso tema de hoje, então, docência e o PIBID. Falamos nos últimos 2 blocos basicamente do PIBID, tínhamos começado lá com a docência, agora vamos voltar para a docência. O PIBID nos permite fazer toda essa contextualização, toda essa preparação para uma formação de licenciatura, para uma formação de docentes que esteja mais caracterizado, mais próximo dos desafios de mercado, ou dos desafios da escola, do dia a dia dos alunos. Mas voltamos a esse desafio. Ser docente hoje é um desafio e tanto, né? Alguns elementos que me vêm à cabeça, a questão da convivência, da valorização das experiências, do diferente, do espaço para que haja ideias diferentes, elas possam ser trocadas, a questão hoje da individualidade, a questão do próprio bullying, né? Como é que a escola trabalha isso e o professor tem que estar hoje muito próximo disso tudo, né? E aí, como é que isso está posto para vocês? É só peso ou isso são pedras normais do caminho de qualquer profissão? Olha, as pedras, elas existem e a gente está aí para remover. Certo. Então, existem, assim, bastante dificuldades. A gente lida com pessoas, não são máquinas. Certo. E nós também, nós temos emoções. E isso a gente vai ter que ir trabalhando, e eu acho que assim, quanto mais próximo, como nós falamos antes, quanto mais próximo o professor conseguir chegar do aluno, isso auxilia muito. Porque todo aluno tem uma história por trás. E às vezes a gente não dá muito valor a isto. E aí, se nós formos ver o que o aluno traz como bagagem, a vida que ele tem, a gente também passa a entender ele melhor. Certo. Então, eu acho que é por aí. É muita troca de ideias, conversas, conhecer o aluno. E se as pedras estão aí... O ideal seria individualizar o processo de ensino, quase que customizar de acordo com... mas não é viável, né? Exato. Então, a gente tenta fazer dessa forma, eu acho. E isso faz parte. Esse diferente, esses diferentes que a gente encontra dentro da sala de aula, faz parte do ser professor. Então, não é problema. Não é problema, porque tu já sabe o que tu vai enfrentar. E eu acho que toda essa mudança que ocorreu na educação hoje não deixa de ter aproximado muito o professor do aluno e vice-versa. Eu acho que é muito o igual para igual numa sala de aula, e isso é bom, isso não é ruim, não. Essa troca é um aprendizado constante que ocorre entre o professor e o aluno. Comigo é assim. E não existe mais a questão que o professor
sabe e o aluno não sabe. O professor ensina, a gente aprende junto. E para eles isso também é muito interessante, porque eles se sentem mais próximos de nós, com essas trocas que existem. Exatamente. O conteúdo está mais acessível, né? Quer dizer, o próprio conteúdo da disciplina em si pode não ser absolutamente nenhuma novidade para o aluno, mas para o professor eu imagino que seja muito mais desafiador a questão das novas tecnologias, das novas linguagens, né? Das novas formas de troca que acontecem em sala de aula. O celular, né? Os tablets, como é que se apropriar disso, proibir ou não proibir. Há dias atrás, um colega nosso aqui da TV viajou para os Estados Unidos e ele voltou dizendo que a namorada dele, que fazia um curso de línguas, lá no curso de línguas era obrigatório entrar no curso de línguas e deixar o celular na mesa do professor, porque os alunos lá têm consciência de que se eles querem se dedicar para o ensino, eles têm que abrir mão de alguma forma de interação. Aqui, se tu propuseres algo semelhante numa sala de aula, tu está ferindo a individualidade, a liberdade e tal. Quer dizer, a gente ainda tem que construir um meio termo, né? Não, mas eu vou te dizer, vou confessar que eu faço... Algo semelhante? Não mando colocar em cima da minha, mas eu peço. Certo. Não, celular desliga. Larga, meu filho, que eu tenho fé em ti, tu vai conseguir, deixa lá dentro da bolsa. Tu vai sobreviver sem, né? Porque eu acho que essa questão especificamente celular, quero realmente auxiliar com alguma questão que está sendo discutida, tudo bem. Mas a gente sabe que não é isso que eles fazem, né? Então, isso é complicado. Mas é assim, quando eles vão para os estágios, eles pegam os alunos na escola, que já estão com o celular também. Professora, como é que eu vou dar aula? Eu disse, e tu pergunta como é que eu dou aula com vocês, fazendo a mesma coisa aqui. Sim. Então, é uma questão de contexto hoje, que eu acho que sim, tem que ser discutido e refletido desde muito pequeno. Qual é a forma de utilização dessas mídias, como é que isso vai auxiliar na minha educação e na minha relação com as pessoas. Eu consigo manter uma boa relação com meu colega só mandando ter alguns grupos que eu sei de alunos, eles vão para o barzinho aqui, eles nem se falam, eles só se olham e dão risada e ficam só conversando pelo celular. Então, essas relações eu acho que vai refletir, não sei como, né, nessa questão da educação e de ser professor, e de ser docente e de ser aluno. Mas eu acho que a docência hoje, o professor precisa sim ter acesso à mídia, conhecer, talvez acho que haja necessidade de discutir mais. Qual é o momento de usar e não usar? Sim, eu acho que precisa. De discutir qual é a questão que vai ser importante em relação é bullying, tudo é bullying, né, hoje em dia. E entra aquela questão que a gente falou das relações, questões de ética. Se eu vou rir da cara do outro porque ele fez uma pergunta, ele vai ficar chateado. Né? E como é que então eu lido como lá professor com essas pequenas coisinhas que vão minando as relações? Então, o que é certo, o que é errado da minha fala? Por mais que a gente está ali para ensinar e mediar essas relações, eu sempre digo que o professor tem que estar muito atento a nunca dar razão para um para outro numa briga. Tem que ser um juiz ali, não dar um veredicto final, um pede desculpa para o outro, pronto, né? Nenhum está certo. E quando realmente eu estou rindo, estou falando mal do outro, por que tu está fazendo isso? Sim. Tu gostaria? Quem é que gosta de ser maltratado no seu dia a dia? Ninguém. Se eu não gosto de fazer para o outro, eu não posso fazer para o outro também. São pequenas regrinhas da sociedade que estão sendo esquecidas. E que a gente precisa estar ali no dia a dia, retomando. E isso, às vezes, não é fácil, é cansativo, porque não é nenhuma nem duas vezes, são várias vezes. Né? Eu orientei um trabalho de conclusão que a aluna falou sobre agressividade. Né? E a maior dificuldade dos professores era essa.
conseguir no seu dia a dia ter a paciência, né, para controlar e conversar com o aluno. É uma questão individual? É, mas eu vou trabalhar individual e o coletivo junto. Claro. Senão eu perco o senso da coletividade em nome de um aluno especificamente. O processo tem que ser justamente o inverso. Respeitando a individualidade, trazer ele para dentro da coletividade para que ele aprenda a trocar e ser conhecido, se dá por conhecer, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Um pouquinho... vale a pena ainda ser professor? Vale, eu acho que vale muito, né? Porque eu acho que essa canseira de chegar em casa e pensar assim, ai, vou dormir, vou descansar, mas amanhã eu quero ir de novo. Esse desafio, eu acho que é o seu professor, essa vontade de amanhã querer ir de novo e estar batalhando. Gostei dessa versão. O professor nunca tem falta de sono, então, né? O professor está sempre cansado, né? Insônia, né? Não, às vezes a insônia pode não ser uma coisa boa. Mas o prazer de ser professor... Sim, essa questão de estar ali, de estar vendo os processos sendo realizados, trabalhar o individual e o coletivo, estar vendo esses processos irem... ter um produto final, vamos dizer assim, né? Mas é essa questão de estar vendo os resultados nas crianças, né? E acreditar nisso. Isso, e acreditar nisso. E são esses, às vezes, pequenas coisinhas que nos deixam muito felizes e é por isso que a gente levanta no outro dia e parte para mais um dia de aula. Porque realmente a gente gosta. Eu acho que professor talvez seja um dom, mas é assim, ó, quem é professor é porque gosta. Porque dá conta, porque se preocupa, porque sente prazer em ir trabalhar, em muitas vezes se incomodar, mas a gente se contenta com as pequenas coisas. Dizem que uma profissão que se faz por gosto é aquela que paga pouco, né? Então, realmente tu vai pelo fazer, não pelo salário, né? Mas... mais ou menos isso, porque muitas vezes se tu for pensar no salário, a nossa situação econômica hoje é complicada, né? Os professores em geral, não obrigatoriamente a realidade de vocês, mas o professor hoje precisa trabalhar em mais de uma escola, qual é a realidade hoje? Tem professores que trabalham 60 horas, 3, 4, 5 escolas. Isso é muito cansativo, né? E aí eu acho que volta de novo, faz porque precisa e porque gosta, senão tu realmente não consegue. O PIBID é bem isso, porque ao mesmo tempo que tu tá ali numa carreira, numa graduação, querendo fazer uma carreira, o PIBID te proporciona experimentar essa carreira. Porque muitas vezes tu faz a graduação e não é isso que tu quer. Enquanto tu tá graduando ali, tá fazendo a tua graduação, tu pode experimentar o que tu vai ser depois. Então, eu acho que o PIBID obrigatório, não obrigatório. E ali tu já vai pegando aquele prazer de estar ali nessa escola, nesse chão da escola, com os alunos, os outros professores, nessas trocas. Então, o PIBID é maravilhoso. Vera, isso que tu falaste é bem interessante, porque a gente pega, às vezes, bolsistas que são novos, e aí tu vê o crescimento deles durante o ano. Como foi a primeira vez que entraram na sala, ficaram paradinhos lá em algum lugar, e daqui a pouco eles já estão interagindo. Desabrocham como professores. Muito legal. Nós somos resultados do PIBID. A minha segurança dentro de sala de aula, o meu planejamento, a minha prática, a minha interlocução com os alunos é resultado do PIBID. Ok, eu agradeço a presença de todas vocês aqui e só posso desejar, vai ser na próxima semana, mas parabéns e um feliz dia dos professores e que esse dia se multiplique em muitas outras felicidades e que esse desafio se renove todos os dias através do PIBID e através do dia a dia da prática da docência. Com isso, nós encerramos nosso programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, na TV Univates. Boa noite.